Sabe, existe um protocolo que salva vidas no mundo inteiro. E a história por trás dele, bom, ela nasceu de uma tragédia. E o mais impressionante de tudo é que ele funciona antes mesmo de uma vítima sequer pisar num hospital. É sobre essa história que a gente vai conversar hoje. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer simples. Como é que se salva uma vida? A gente logo imagina um cirurgião genial, uma sala de cirurgia super tecnológica, não é? Mas e se a resposta, muitas vezes, não for nada disso? E se for algo muito mais básico? A resposta, como a gente vai ver, é organização. Para a gente entender como isso é possível, nossa história começa em 1978, numa área rural da Louisiana. Imagina a cena: um avião cai. No meio daquele caos, dos destroços, existem sobreviventes. O que ninguém ali imaginava é que aquele acidente terrível seria o ponto de partida para uma revolução completa no atendimento de emergência. Pois é, o que aconteceu depois do acidente não foi só um resgate. Foi uma lição, e uma lição brutal, sobre uma falha gigantesca no sistema. Basicamente foi uma morte por desorganização. A gente precisa entender o contexto da época, tá? Em 1978, o atendimento pré-hospitalar nos Estados Unidos era uma bagunça. Não tinha um protocolo, um padrão, cada socorrista fazia o que achava certo, na base da intuição, não da ciência. Faltava um método. E aí, uma das sobreviventes daquele acidente chegou viva no hospital do Dr. Norman Maxwell. Mas o que ele viu foi o retrato do caos. A paciente tinha as vias aéreas comprometidas, sangramentos que não foram controlados, a imobilização estava toda inadequada. Os socorristas até tentaram ajudar, claro, mas fizeram as coisas na ordem errada, sem ter um guia, sabe? Era como correr uma maratona sem saber o caminho. E o resultado foi trágico. Mesmo com ferimentos que eram considerados sobrevivíveis, essa paciente morreu. Morreu logo depois de chegar ao hospital. Aquilo, claro, deixou o Dr. Maxwell completamente arrasado. E foi ali que ele chegou a uma conclusão que não só mudou a carreira dele, mas mudou a história da medicina de emergência. Foi uma percepção direta, cortante. Ele disse: ela não morreu pelo trauma, ela morreu pela falta de organização. Essa frase é o ponto de partida de tudo. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque a experiência do Maxwell não foi a única. Para a gente entender a solução que ele viria a criar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, só 2 anos antes, para 1976. É a história de 2 acidentes de avião, 2 tragédias, que juntas acenderam a faísca para uma revolução enorme. Então, essa revolução, ela começou primeiro dentro do hospital. E o nome dela é ATLs. A história por trás disso também é bem dramática. Em 76, um cirurgião chamado Dr. James Steiner estava pilotando seu próprio avião, que acabou caindo em Nebraska. A esposa dele morreu na hora e os filhos ficaram gravemente feridos. Quando eles finalmente chegaram a um hospital ali da região, o Dr. Steiner, mesmo todo machucado, percebeu uma coisa pavorosa. A equipe da emergência não fazia a menor ideia de como lidar com aquele tipo de trauma. Imagina o desespero. Ali, no meio da dor, do caos, ele teve uma realização terrível. Ele percebeu que ele, ferido, em choque, sabia mais sobre como salvar a vida dos próprios filhos do que toda a equipe médica daquele hospital. Essa constatação foi a gota d'água. Então, motivado por essa tragédia pessoal, o Dr. Steiner foi lá e, basicamente, chacoalhou o Colégio Americano de Cirurgiões. Ele os provocou a criar o que a gente conhece hoje como ATLS, o Suporte Avançado de Vida no Trauma. E o que é isso? É um programa, um curso, para ensinar um jeito padronizado e lógico de cuidar de pacientes com trauma, mas dentro do hospital. E as ideias por trás do ATLS foram, revolucionárias para a época. Foi ele que estabeleceu aquela famosa avaliação primária, o ABCDE. Foi ele que cravou a regra de ouro, tratar primeiro o que mata primeiro. Ele padronizou os procedimentos e mais, começou a usar simulações realistas no treinamento. Resumindo, finalmente o caos da sala de emergência estava dando lugar à ordem. Ok, então vamos juntar as peças. O ATL estava botando ordem na casa, mas dentro dos hospitais. Só que o Dr. Maxwell, ainda com aquela imagem da paciente do acidente de 78 na cabeça, sabia que não adiantava. A batalha de verdade começava muito antes. A revolução precisava sair do hospital e ir para a rua. E o porquê disso é bem óbvio quando a gente para pensar. O ATLS foi feito para a realidade de um hospital, né? Um lugar controlado, iluminado, com uma equipe inteira à disposição, recursos quase limitados. Agora pensa na realidade da rua.
Uma cena de acidente, talvez à noite, perigosa, com uma equipe minúscula, vítima presa nas ferragens e um tempão até chegar no hospital. Não dá, né? Um protocolo de hospital simplesmente não serve para isso. E foi exatamente essa percepção que deu o pontapé inicial na jornada para criar o PHTLS. O Dr. Max Swain passou anos, ali entre 78 e 83, viajando pelos Estados Unidos, só observando os serviços de emergência. E o que ele viu? Bom, só confirmou o que ele já temia. A falta de padrão era geral, e a quantidade de mortes que poderiam ter sido evitadas, principalmente por sangramentos controláveis, era assustadora. Com todos esses dados na mão, o Max Swain foi atrás de um parceiro. E ele encontrou esse parceiro na NAMT, que é a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica. E aí, juntos, eles sentaram e começaram a desenhar um padrão de atendimento do zero, pensado especificamente para o caos da rua. E aí, finalmente, em 1986, o PHTLS nasceu. Era a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Um curso universal, com base na ciência, padronizado e com foco muito claro: o atendimento ao trauma antes de chegar ao hospital. E, a partir daquele momento, o PHTLS virou o padrão mundial para a educação em trauma pré-hospitalar. Hoje, ele é ensinado em dezenas de países e a ideia central é treinar os socorristas a usar o pensamento crítico para tratar, em primeiro lugar, aquilo que ameaça a vida de forma mais imediata. Beleza? Vamos dar um salto no tempo agora e ver como esse protocolo está hoje em dia. Porque, claro, a ciência não parou lá em 1986, né? O atendimento ao trauma evoluiu bastante. A maior mudança de todas ao longo dos anos foi a adição de uma letrinha antes de todas as outras. Hoje a gente fala em XABCDE. E esse X é de exsanguinação, que é o nome técnico para hemorragia grave, um sangramento muito grande. A grande lição que a gente aprendeu, principalmente com experiências militares nas últimas décadas, é que uma hemorragia massiva pode matar uma pessoa em questão de 2, 3 minutos. É muito mais rápido que um problema de respiração. Então hoje, a prioridade número 1, absoluta, é parar o sangramento. Depois de controlar isso, aí sim a equipe vai para o A, de vias aéreas, B, de respiração, C, de circulação e por aí vai. Outra ideia que é super importante no PHTLS de hoje é o conceito dos 10 minutos de platina. O que é isso? É o tempo ideal que uma equipe deveria passar na cena de um acidente com um paciente grave. A filosofia por trás disso é bem simples. Ninguém faz cirurgia na rua. O trabalho do socorrista é fazer o essencial para manter a pessoa viva e correr para o hospital. O tratamento definitivo mesmo só acontece lá. E é assim que hoje a gente tem esses dois sistemas, que nasceram de tragédias diferentes, trabalhando juntos, em perfeita sintonia. É como uma corrida de revezamento. O PHTLS pega o bastão primeiro, lá na rua, estabiliza o paciente, foca no transporte rápido e entrega nas melhores condições possíveis. E aí, na porta do hospital, o ATLS pega esse bastão com a equipe completa pronta para o tratamento definitivo. São duas partes de uma mesma solução com um objetivo só: salvar vidas. O impacto disso tudo é gigantesco. E tem uma frase que resume essa transformação de um jeito perfeito. Assim como o ATLS transformou a sala de emergência, o PHTLS transformou quem chega primeiro. Ele deu para as equipes da linha de frente as ferramentas: ciência, método e, talvez o mais importante, a confiança para tomar a decisão certa na hora da maior pressão que se pode imaginar. E toda essa história deixa a gente com uma reflexão bem poderosa. Ela mostra, na prática, que a desorganização pode ser tão fatal quanto um ferimento grave. E isso leva a gente para uma última pergunta. Se um processo simples, um método padronizado pode literalmente fazer a diferença entre a vida e a morte no meio do caos de um acidente, que outras áreas da nossa vida ou até da sociedade não poderiam ser totalmente transformadas por um pouquinho mais de organização, hein?